Olá, meus amores. Hoje eu vou responder a página 188 até a página 195 do livro Bem Me Quer Mais, Língua Portuguesa do 5º ano. Temos aí leitura 2. Você lerá a seguir a resenha de uma animação cujo título é Como Treinar o Seu Dragão 3. Tem visual encantador, mas derrapa em clichês, publicada no caderno ilustrada do jornal Folha de São Paulo. Que dicas o título fornece sobre a opinião do autor? Leia o texto uma vez e veja se suas hipóteses se confirmam. Em seguida, acompanhe a segunda leitura, que será feita pelo professor. Primeiro, silenciosa pelo estudante e depois a leitura à voz alta pelo professor. Temos aí, ilustrada. Como Treinar o Seu Dragão 3 tem visual encantador, mas derrapa em clichês. Crítica, Bruno Molinero, Como Treinar o Seu Dragão 3. 1, 2, 3, 4. Enquanto estúdios espremem histórias até a última gota de sangue e fazem qualquer filme de animação ganhar sequências infinitas, o grande desafio é não deixar a peteca cair nessas produções, mesmo que elas girem em torno do mesmo universo e dos mesmos personagens. Há quem consiga. Caso de Toy Story, por exemplo. A saga dos brinquedos está prestes a lançar o 4º filme da franquia, prevista para junho. Como Treinar o Seu Dragão até que estava indo bem. O primeiro longa de animação inspirado na saga de livros infanto-juvenis, apresentou o universo dos Vinks que entram em conflito com os monstros voadores. Já o segundo atingiu algo raro. Subiu a saga de patamar como uma aventura em que homens e dragões já não vivem como gato e rato. Por isso, e pelas cifras bilionárias alcançadas, a expectativa pelo terceiro e último longa da trilogia era bastante alta. Mas o filme consegue gerar, no máximo, um sorrisinho de canto da boca. De fato, a evolução tecnológica do estúdio foi capaz de produzir uma animação visualmente encantadora. Os voos dos dragões, como os Vinks, montados em seus lombos, são de fazer o espectador ficar vidrado na tela. E o dragão escondido é um lugar para fazer as malas. Na longa, o espaço mítico abriga dragões que vivem em harmonia e não sofrem perseguições. Feito de cristais multicoloridos, escondido no fundo da cachoeira do fim do mundo, o tal mundo estimula o brilho das escamas das criaturas aladas como se fossem atingidas por uma metralhadora de cores. As cenas ficam parecendo uma viagem lisérgica ou uma dessas festas em que as pessoas se lambuzam de tinta neon embaixo de luz negra. Tudo muito bonito, mas é no roteiro que Como Treinar o Seu Dragão 3 tropeça. Mais especificamente no núcleo sentimental em torno da relação entre dois amigos e a chegada de uma namorada. Pois é, suco de clichê. No caso, os amigos são Soluço e Banguela. O primeiro, o jovem Vink, que herdou o posto de líder do seu povo e é o maior entusiasta da amizade entre pessoas e criaturas. O segundo, o simpático dragão negro, que descobre uma fêmea de sua espécie e precisa decidir se segue com os humanos ou se passa a viver no mundo escondido coloridão. Nesse cabo de guerra, tudo parece que já foi visto. Os meninos são inseguros e desajeitados, sempre trocando os pés pelas mãos ou patas, na hora de cortejar garotas. Enquanto isso, os amigos morrem de insegurança, mas, no fundo, torcem pela felicidade do outro. Uma piscina de clichês que, no máximo, emociona o fã que era criança quando o primeiro longa foi lançado e que hoje é um adolescente às voltas com seus crushes.
Banguela e Soluço, personagens da sequência de filmes Como Treinar o Seu Dragão. Glossário. Clichê, ideia muito repetida. Lugar comum, banalidade. Crush, pessoa de interesse amoroso. Derrapar, cometer deslize, falhar. Lisérgico, alucinante. Mítico, lendário, fabuloso. Patamar, nível, grau. Tinta neon, tinta composta com elementos químicos que brilham sob luz especial. Sobre o autor, Bruno Molinero. É formado em jornalismo pela Universidade de São Paulo, USP, e estudou também na Escola Internacional de Cine e Television, em Cuba. É autor de Alarido, editora Patuá, e integra o livro É o Agora ou Nunca. Ou melhor, É Agora como Nunca, antologia incompleta da poesia contemporânea brasileira, Companhia das Letras. Atualmente escreve sobre literatura infanto-juvenil para crianças em um blog e sobre cultura em um jornal de circulação nacional. Está aí Bruno Molinero. Estudo do texto. Com base no título da resenha, antes de ler o texto, você fez algumas suposições sobre a opinião do autor a respeito do filme. Elas se confirmaram em parte ou totalmente. Por quê? Isso é resposta pessoal, tá? O título mostra que o autor considera o visual do filme encantador, mas a história é cheia de clichês. Ou seja, sua opinião mostra pontos positivos e negativos. Segundo, leia o box sobre o autor e responda por que Bruno Molinero é qualificado para escrever essa resenha. Porque estudou jornalismo, cinema e televisão. A resenha foi publicada em um caderno cultural de um jornal de circulação nacional. Letrinha A. Quem é o possível leitor desse jornal? Leitores interessados no filme e leitores do caderno, ilustrada, do jornal Folha de São Paulo. Letrinha B. Por que motivo alguém leria esse texto? Para saber qual é a opinião de um especialista a respeito do filme e depois decidir se vai ou não assisti-lo. Quarto, o autor inicia o texto com 1, 2, 3, 4. O que indicam esses numerais? O número de filmes da saga, como Treinar o Seu Dragão? Não. Os possíveis números de filmes produzidos com os mesmos personagens e temas? Sim, vai marcar o X nesse. O número de vezes que se pode espremer uma história? Não. 5. Também no primeiro parágrafo, o autor utilizou duas expressões de sentido figurado. De acordo com o contexto, qual é o sentido de? Letrinha A. Espreme histórias até a última gota de sangue. Isso quer dizer que exploram todos os aspectos das histórias para criar as sequências de filmes. B. Não deixar a peteca cair. Significa manter os filmes relevantes e interessantes. 6. Numere os parágrafos da resenha. Então, você vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa resenha tem 10 parágrafos. 7. Em outros trechos, a linguagem figurada também foi utilizada. Volte ao texto e explique, pelo contexto, o significado das expressões destacadas a seguir. Letrinha A. Homens e dragões já não vivem como cão e rato. No parágrafo 3. Isso quer dizer que eles vivem em paz. Está dizendo que eles não vivem como cão e rato. Então, é porque eles vivem em paz. Na letrinha B, conseguem gerar no máximo um sorrisinho de canto da boca. Significa que pouca satisfação em assistir ao filme. Esse sorrisinho de canto da boca significa pouca satisfação em assistir ao filme. Está no parágrafo 4. Letrinha C, e o mundo escondido é um lugar para fazer as malas. Parágrafo 5. Esse para fazer as malas significa
um lugar para ir viver, morar, conhecer. 8. Relê o primeiro e o segundo parágrafos. Qual é o objetivo deles? Assinale as alternativas corretas. Introduzir a resenha com a crítica ao excesso de sequências. Marcar um X. Comparar a trilogia Como Treinar o Seu Dragão com outra animação que tem várias sequências. Marcar um X. Introduzir a sequência e mostrar as qualidades da animação Toy Story. Não. 9. No segundo parágrafo, o autor sugere que tanto Toy Story quanto Como Treinar o Seu Dragão não deixam a peteca cair? Não. Toy Story não deixa a peteca cair? Sim, marca um X nesse. Como Treinar o Seu Dragão não deixa a peteca cair? Não. Aí temos aqui imagens. Cartaz do filme Como Treinar o Seu Dragão 3, em 2019. E cartaz do filme Toy Story 3, em 2010. 10. Nos parágrafos 3 e 4, o autor emite a opinião sobre os 2 primeiros filmes da trilogia, Como Treinar o Seu Dragão. Letrinha A. Essa opinião é positiva ou negativa? Que palavras ou expressões justificam sua resposta? A opinião é positiva. Até que estava indo bem. O segundo atingiu algo raro. Subiu a saga de patamar. Então, isso aqui é a justificativa, tá? Letrinha B. O filme 3 atingiu a expectativa do autor da resenha? Que frase demonstra isso? Não, o filme 3 não atingiu a expectativa do autor da resenha. Quando ele diz, consegue gerar no máximo um sorrisinho de canto da boca. 11. Nos parágrafos 5 e 6, o autor aponta os pontos positivos do filme. Quais são eles? A animação é visualmente encantadora, tendo em vista a evolução tecnológica. 12. O principal aspecto negativo do filme, segundo a resenha, é o roteiro. Releia os parágrafos 7 a 10 e marque um X os argumentos utilizados pelo autor para justificar essa opinião. Tudo parece que já foi visto. Os meninos são inseguros e desajeitados. Marque um X. Os amigos morrem de insegurança, mas no fundo torcem pela felicidade do outro. Marca um X também, essas duas estão certas. O simpático dragão negro que descobre uma fêmea de sua espécie e precisa decidir se segue com os humanos ou se passa a viver no mundo escondido coloridão. Não. Uma piscina de clichês que emociona o fã que era criança quando o primeiro longa foi lançado. Sim. Mais especificamente no núcleo sentimental em torno da relação entre 2 amigos e a chegada de uma namorada. Não. Tudo muito bonito? Não. Então, você vai marcar um X nesses 3 aqui, tá? No primeiro, no segundo e no quarto quadrinho. 13. As expressões destacadas nos trechos a seguir indicam a opinião do autor. Mais especificamente, no núcleo sentimental em torno da relação entre 2 amigos e a chegada de uma namorada. Pois é, suco de clichê. Uma piscina de clichês que no máximo emociona o fã que era criança quando o primeiro longa foi lançado e que hoje é um adolescente às voltas com seus crushes. Letrinha A. Releia no glossário o significado de clichê. Clichê é uma ideia muito repetida, lugar comum, banalidade. Letrinha B. Qual das suas expressões, ou melhor, qual das 2 expressões tem a finalidade de mostrar um volume maior de clichês? Por quê? A segunda, essa daqui, Porque uma piscina remete a uma imagem muito maior que um suco. A piscina é maior do que um suco. Letrinha C. Essas expressões indicam um elogio ou uma crítica. Por quê? Uma crítica, pois destacam a repetição de fórmulas já conhecidas. 14. Releia este trecho e sublinha a palavra de ligação. Tudo muito bonito, mas, aí sublinho mais, é no roteiro que Como Treinar o Seu Dragão tropeça. Qual é a função da palavra de ligação destacada? Essa palavra mais tem que função? A palavra mais tem a função de indicar a ideia contrária ao que foi dito antes. Temos aqui Banguela e Fúria da Luz
sua namorada em cena do filme Como Treinar o Seu Dragão 3, 2019. 15. Reveja este quadro. Como Treinar o Seu Dragão 3. Tá aqui a capinha do filme, né? Quantas estrelas de 5 a animação recebeu do resenhista Bruno Molinero? 3 estrelas. Olha aqui, ó, tá vendo? São 5 e ele só marcou 3. São 3 que estão mais escuras. Letrinha B, explique por que ele fez essa avaliação. Porque ele considera a animação mediana com pontos positivos e negativos. Letrinha C, o que significa a classificação ser livre? Todas as pessoas de qualquer idade podem assistir esse filme. O que aprendemos sobre resenha? Nas resenhas há trechos que fazem uma breve descrição da obra apresentada. O autor da resenha expõe sua opinião de forma indireta, implícita, na terceira pessoa. Os adjetivos são utilizados para caracterizar a opinião do autor. O autor expressa sua opinião com argumentos. Na resenha, há uma introdução, ou seja, uma apresentação do que será resenhado. A resenha tem um título, que pode antecipar a opinião do autor sobre a obra.